Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Uma excelente quinta-feira para você. Mais uma vez nós estamos aqui com a grata alegria de poder compartilhar a palavra. Hoje nós vamos falar um pouco sobre essa polêmica, sobre a nuvem de gafanhotos que estava vindo sobre o Brasil. Mas pela graça e pela misericórdia de Deus, aquela nuvem com milhões e milhões de gafanhotos que estavam já se deslocando para a região sul do país, essa nuvem de gafanhotos ela foi desviada porque veio uma frente fria e o gafanhoto não se adapta à chuva e nem a regiões onde as temperaturas são baixas, né? Gafanhoto gosta de calor e esse tipo de inseto, né? É mais comum nos países da África e do Oriente Médio, não é algo que é comum aqui no Brasil. Isso nunca aconteceu aqui no nosso país. E pela graça de Deus, ele soprou o seu vento e desviou essa nuvem de gafanhotos da nossa nação. É verdade que a Bíblia fala a respeito dessa nuvem de gafanhotos através do profeta Joel. Lá no capítulo 1, você pode verificar aí na sua casa, você vai analisar e você vai perceber que o profeta Joel, ele teve uma visão desses gafanhotos. E ele ficou estarrecido com aquilo que ele tinha visto, com aquela nuvem de gafanhotos que estava vindo sobre a nação de Israel. A partir do momento em que Joel, ele viu essa nuvem de gafanhotos, ele saiu correndo e ele foi conclamar o povo ao arrependimento. Ele pediu para que os sacerdotes, os ministros, os levitas, os anciãos, os israelitas, as pessoas mais simples, até as que tinham mais poder aquisitivo, para que elas se arrependessem, para que elas confessassem os seus pecados, rasgassem as suas vestes, confessassem os seus pecados, chorassem diante de Deus, orassem e jejuassem, para que Deus não enviasse aquela praga sobre a nação de Israel. E logo após essa praga, viria o grande dia do Senhor. Meu Deus! Sabe o que essa mensagem tem a nos revelar? Deus está chamando o povo brasileiro ao arrependimento. Essa nuvem de gafanhoto nos revela isso. Deus está mostrando através dos seus sinais, através da natureza, ele está conclamando o seu povo a se arrepender. Mas não, a gente não vai falar disso. Hoje a gente vai falar dos 4 tipos de gafanhoto que Joel viu, porque não era só de um tipo, eram 4, e cada um eles se alimentavam de algo diferente, eles causavam um nível de destruição. Então, fazendo uma aplicação na nossa vida, eu compararia como se a nossa vida fosse essa plantação, e os gafanhotos, quando ele vem, o que ele devora, o que ele destrói, o que ele leva. Mas eu também gostaria de deixar claro que quando Joel ele teve essa visão, o motivo pelo qual Deus estava permitindo com que essa praga viesse sobre a nação de Israel era porque o povo tinha sido infiel e desobediente. Logo, quando agimos com infidelidade e desobediência, nós damos legalidade para que esse tipo de gafanhoto ele venha e ele haja, trazendo destruição. Deus tenha misericórdia. O primeiro gafanhoto é o gafanhoto cortador. Ele se alimenta das folhas. Comparando, a nossa vida a uma planta, em primeiro lugar ele roubaria a alegria e a visão de futuro. O segundo gafanhoto é o migrador. Ele já sofreu mutação. Agora ele é um inseto mais forte. As suas pernas elas são equipadas para dar grandes saltos e também para que eles voem bem alto e bastante. Eles chegam a voar até 150 km por hora e eles vêm em bando. E cada nuvem de gafanhoto tem aproximadamente 10 bilhões de gafanhotos. Meu Deus!
E esse tipo de gafanhoto, o migrador, ele come a ponta dos galhos. Primeiro veio o gafanhoto cortador, comeu as folhas, roubou a alegria e a visão de futuro. Agora veio o gafanhoto migrador e tirou toda a possibilidade de desenvolvimento saudável, roubou a visão de futuro, o propósito de vida, roubou a esperança. Depois veio o gafanhoto devorador. E o gafanhoto devorador, ele se alimenta do galho das plantas. Eu compararia isso levando a vida à falência, seja financeira, seja espiritual, seja familiar, seja emocional. E o profeta Joel, ele comparou os dentes desse gafanhoto, do devorador, como... Ele fez uma comparação, ele disse que eram piores do que as garras de um leão. Depois do gafanhoto devorador, veio o gafanhoto devastador. O que o gafanhoto devorador deixou, veio o gafanhoto devastador, e ele começou a comer as cascas. Eles se alimentam de cascas de plantas. E eu compararia isso à morte física, espiritual. É isso. É isso que o inimigo, ele faz quando muitas vezes nós damos a legalidade. O diabo não brinca de ser diabo. Tudo que ele quer é a destruição dos filhos de Deus. Então, esse é o tempo em que Deus nos chama ao arrependimento. Esse é o tempo onde Deus está pedindo para que nós fechemos as brechas, para que a legalidade que haja sobre a nossa vida não seja de influências malignas, mas que seja a legalidade do Espírito Santo agindo em nós e através de nós. Não legalidades demoníacas de destruição. Debaixo de qual legalidade você deseja estar? Debaixo da legalidade de Deus ou do inimigo? Lembre-se, quando o inimigo vem, ele vem para trazer destruição. Mas o mais incrível é que depois que o profeta Joel teve essa visão profética, ele falou que se o povo se arrependesse, Deus viria com restauração e ele derramaria do Espírito dele sobre toda a carne. É isso. Essa é a promessa que Deus traz sobre a vida daqueles que se arrependem. Que Deus nos conduza em arrependimento, para que nós possamos ter a nossa vida restaurada e completamente cheia da presença do Espírito Santo. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu dia. Fiquem na paz de Cristo.